Oi, pessoal! Vamos falar sobre esteatose hepática, MASH. A esteatose hepática é a gordura no fígado associada à doença metabólica. E quem tem essa doença? Muita gente mesmo. Eu sou Mônica Valverde Viana, eu sou hepatologista, eu sou gastroenterologista e por isso que eu tive que estudar tanto para cuidar dos meus pacientes com gordura no fígado, eu tive que estudar tanto diabetes, pré-diabetes, dislipidemia, que é o colesterol alto, triglicérides, aprender sobre infarto, sobre AVC, sobre a doença metabólica. Senão eu não consigo entender e ajudar os meus pacientes da gravidade da doença dele como um todo. Quais são os maiores fatores de risco para se ter gordura no fígado? A história de diabetes, ou seja, ter o diagnóstico de diabetes ou do pré-diabetes, e viver com obesidade ou sobrepeso, às vezes também. Então, pessoal, essa doença, ela era considerada como uma doença bobinha, somente uma gordurinha no fígado, antigamente, e muitos médicos ainda hoje acreditam nisso, mas não. Essa é uma doença que tem um potencial de evolução, ou seja, pode acontecer a evolução para a cirrose e também para o câncer de fígado. A qualquer momento da evolução dessa doença, ou seja, mesmo que o paciente ainda não tenha uma cirrose, pode surgir de repente um câncer no fígado. E a gente fala em MASH, e a gente fala em MASLD, ou seja, esteatose, que é a MASLD, e a esteatohepatite, que é a MASH. Qual que é a diferença entre elas? Primeiro, a gravidade e o potencial de evolução para a cirrose. Quando eu digo que eu tenho MASH, eu digo que eu tenho atividade inflamatória. E, algumas vezes, além da atividade inflamatória, eu tenho também a fibrose. E esses são os casos que mais preocupam a gente. Nesse caso, onde a gente tem atividade inflamatória e ou também a fibrose ali presente, eu deixo de chamar essa doença de simplesmente esteatose para chamar de esteatohepatite ou MASH. Como é que eu sei se eu tenho uma esteatose hepática ou se eu tenho uma esteatohepatite? Bom, tem muitos sinais e principalmente exames, né, que precisam aí ser realizados. O conceito, ele foi mudando de acordo com o tempo e hoje essa é a doença mais comum da minha especialidade, ou seja, da hepatologia. Por isso, nós hepatologistas, cada vez que passa, estudamos mais a doença metabólica, ou seja, o diabetes, a hipertensão, a obesidade, a dislipidemia, que é o colesterol alterado, principalmente com o colesterol bom, que é o HDL baixinho, e o colesterol LDL, o ruim, ali alto ou no limite. Viver com obesidade, ou seja, ter ali a circunferência abdominal mais avantajada. Então, a gente tem ali vários fatores de risco que a gente associa para dar o diagnóstico de síndrome metabólica ou doença metabólica. A gente tem que ter 3 fatores pelo menos positivos, né? E também a gente precisa sempre avaliar, nós sempre vamos precisar avaliar se esse indivíduo está ali com sobrepeso ou com obesidade. O conceito de obesidade hoje mudou. Então, obesidade não é somente falar em peso, mas é falar em principalmente circunferência abdominal. Então, esse conceito, ou a preocupação com a circunferência abdominal, ela também tem valores diferentes de limite para o gênero masculino e para o gênero feminino. Isso ainda é importante. Essa é uma doença que, há um tempo atrás, não assustava ninguém. Nós não acreditávamos, os médicos, que a gordurinha no fígado tinha evolução. Hoje, a gente tem certeza que ela tem evolução em muitos casos, progressão, como a gente diz, para a cirrose e para o câncer de fígado. Essa é uma das causas mais comuns de transplante de fígado no mundo todinho. Aqui na América Latina, nós somos campeões, ou seja, infelizmente, é a região que tem mais esteatose hepática, gordura no fígado no mundo. Mais ou menos 43% da nossa população, 44%, tem o diagnóstico de esteatose hepática ou gordura no fígado. Isso é uma coisa muito, muito preocupante. Mais de 60% da população brasileira hoje vive com sobrepeso e mais de 30% vive com obesidade. É bastante gente.
É muita gente precisando fazer esse diagnóstico aí diferencial, né? Se eu tenho uma esteatose hepática ainda, ou se eu tenho já uma MASH, ou seja, se eu tenho já atividade inflamatória e fibrose. Por que é importante saber disso? Para guiar o nosso tratamento. Então, se eu tenho uma MASH, se eu tenho já ali uma atividade inflamatória com ou sem a presença da fibrose, eu tenho indicação de tratamento medicamentoso. Além, claro, de medicina de estilo de vida, ou seja, a dieta adequada, um pré-treino adequado, uma preocupação de fazer exercício com frequência, pelo menos 150 minutos por semana, principalmente prestar atenção e focar na musculação, focar também no exercício aeróbico, mas principalmente ali na musculação, exercício resistido é o nosso foco. E dieta adequada. Portanto, a abordagem dessa doença, ela é multidisciplinar, como a gente chama. Ou seja, não é somente o hepatologista hoje que vai tratar e acompanhar o paciente com esteatose. Se ele é um diabético, se ele é um pré-diabético, o endócrino vai ajudar a gente nesse tratamento, nesse acompanhamento. O cardiologista também é de grande importância, principalmente quando existe ali já placas de gordura nas carótidas, então tem que fazer ultrassom com Doppler de carótidas e vertebrais para a gente entender se já tem placa ali de gordura, se tem espessamento dessa carótida. Se isso existe, a gente tem que ter mais foco ainda, porque do que esse paciente que tem esteatose hepática, que tem MASH, morre mais? Ele morre mais por doença cardiovascular, ele morre mais de infarto, AVC, principalmente o AVC, infarto, AVC não fatal, e morte súbita, que a gente chama, que é um indivíduo, como o nome diz, morrer subitamente, ou seja, de repente, de alguma dessas causas cardiovasculares, às vezes uma arritmia, muitas coisas que podem acontecer, né, nesse paciente e que pode levá-lo de uma hora para outra ao óbito. É muito importante a gente observar os pais desse indivíduo. Os pais, os irmãos, mas principalmente os pais. Então, as metas de tratamento, principalmente hoje de colesterol, elas levam em consideração quem são os pais desse indivíduo que tem a gordura no fígado. É um pai ou uma mãe que tiveram AVC, que tiveram infarto? É um pai ou uma mãe que tem diabetes ou tiveram? Então, a meta do colesterol ruim já passa ali de 100 para 70. E se eu já tive um infarto? Se eu sou o paciente que tem gordura no fígado e já tive um AVC, aí a meta do meu colesterol ruim, que é o LDL, já passa para 50. Por isso que a gente precisa do cardiologista, do endocrinologista, do hepatologista, a nutricionista. O nutricionista é muito importante, né? Para desenhar para esse paciente, dentro daquilo que ele gosta de comer, que ele ama comer, o que vai ser legal para ele e em que quantidade. Hoje, a gente tenta não proibir nada, nenhuma comida. O que a gente tenta é ser bem cuidadoso com as quantidades de comida que esse paciente vai ingerir e com os grupamentos, né, os grupos alimentares. E claro, a gente pode comer mais e comer mais carboidrato no dia que a gente vai fazer exercício. Doutora, dá para ficar sem carboidrato nenhum? Isso é legal? Não, não é legal. A gente sempre ressalta aqui que no prato desse indivíduo tem que ter de tudo. Ali entre 1/3 a metade desse prato deve ser composto por saladas e legumes, né? 1/4 tem que ser por proteína, ou seja, carne, peixe, frango, ovo. E o outro quarto deveria ser carboidrato, ou seja, arroz, o arroz com feijão, que é tão brasileiro, né? Uma farofinha. Isso não é pra gente adorar e nem ressaltar, comer bacon, comer gordura, mas pode tudo, contanto que as coisas sejam ingeridas em quantidades razoáveis e levando em consideração quem você é. Se você é diabético, se você é hipertenso, a gente precisa ter mais cuidado com a alimentação mais à base do sal. Hoje a gente tem, sim, tratamento para esteatose. Demorou muito tempo para a gente definir isso. Gente, sabe o que é uma coisa legal de ressaltar aqui? Que, sabe as enzimas do fígado? Aqueles exames que a gente espera que estejam sempre ali alterados?
TGO, TGP, ou seja, a TGO, que é a AST, e a TGP, que é a ALT, a fosfatase alcalina gama GT, até 1/3 dos pacientes, ou seja, de cada 10 pessoas, 3 nunca vão ter, até que elas tenham cirrose mesmo, e às vezes até o câncer de fígado, nunca tiveram essas enzimas alteradas. Então, os teus exames de sangue de fígado normais não protege, ou seja, não dá certeza de que você não já tem uma cirrose ou de que você tem uma doença mais grave que está em evolução, até mesmo para um câncer de fígado. Outra coisa é o ultrassom. O ultrassom é um excelente método que a gente chama de triagem, mas 1 a cada 4 ou 3 ultrassons pode já ter gordura no fígado nesse paciente e o ultrassom, infelizmente, não dá esse diagnóstico. Isso porque se o paciente tem muito gás, se o paciente não fez jejum adequado, depende da máquina de ultrassom, depende da calibragem, depende do operador, né, do médico que está fazendo. Então, ter um ultrassom normal e ter enzimas de fígado normais no sangue não afastam a possibilidade do diagnóstico de esteatose e de MASH. Então, se você tem os fatores de risco que eu falei, que eu estou ressaltando aqui, que é o pré-diabetes e o diabetes, o sobrepeso, obesidade, se você vem de uma família que alguém teve cirrose e não tinha uma relação tão importante com o álcool, ou com bebidas alcoólicas, mas que tinha ali sobrepeso, obesidade, em vários membros da família, por favor, procure um hepatologista ou procure um bom clínico geral que vai fazer esse diagnóstico para a gente diferencial. Quase sempre é o hepatologista mesmo, mas estamos trabalhando cada vez mais essa medicina da multidisciplinaridade, ou seja, com vários especialistas, né? Se você é mesmo um psicólogo, um psiquiatra e que você tem vários pacientes aí que vivem com sobrepeso e obesidade, que te contam para você na consulta que tem diabetes ou que tem pré-diabetes, sempre dê a ideia desse paciente fazer o diagnóstico de esteatose ou mesmo de uma esteatohepatite, se ele já tem esteatose, se ele tem MASH, porque isso muda o prognóstico para a vida dele. A chance de complicar no futuro é muito maior. E como eu falei aqui, de ter os desfechos, ou seja, os resultados que são mais perigosos. No caso da gordura no fígado, da esteatose hepática, da MASH, o que a gente tem mais medo são os eventos cardiovasculares, infarto, AVC, né? A possibilidade de carcinoma hepatocelular, que é o câncer de fígado, a ascite, que é a barriga d'água, que todo mundo conhece, a icterícia, que é o olhinho amarelo, com infecções de repetição, e mesmo a necessidade ali que esse paciente realize um transplante de fígado, o que, infelizmente, é cada vez mais comum para esses pacientes. A outra coisa é que o câncer de fígado, que o paciente que tem gordura no fígado, MASH, esteatose hepática, tem, costuma ser um tumor mais grave. Por quê? Durante o tratamento, durante a quimioterapia, durante o tratamento que for necessário, esse paciente ele é mais grave, porque ele não está doente somente do fígado. Como eu falei, a doença é sistêmica. Muitas vezes ele já tem alteração ali de colesterol, de triglicérides, ele já é um diabético ou um pré-diabético e ele já tem às vezes uma história prévia de infarto ou de AVC ou alguma arritmia. Então é um paciente mais grave como um todo, é um paciente mais arriscado para tudo. E a cirurgia bariátrica? Ela tem algum lugar? Tem sim. Em algum momento da vida desse paciente, ele pode precisar de uma cirurgia bariátrica, ele pode precisar de medicamento, ele pode precisar intensificar sempre aí esse tratamento, com novas modalidades de exercício, com ajustes na dieta. O importante é que, se esse paciente vinha perdendo circunferência abdominal, que é nosso objetivo principal nesse tratamento, e vinha tendo controle do diabetes, controle do colesterol, controle do triglicéride, melhora até da esteatose, e aí ele tem reganho de peso, ou ele tem alguma coisa que faz com que ele piore de novo o controle dele de açúcar, de glicemia. Bom,
Aí tem que de novo fazer ajuste. Então, o tratamento da esteatose hepática, como da doença metabólica, como da obesidade, ele é para a vida toda. A gente precisa acompanhar esse paciente, acompanhar toda a evolução dele. Às vezes é uma mulher que estava com um controle adequado de glicemia, a esteatose tinha ali desaparecido do ultrassom, mesmo do FibroScan, e aí dá a ressonância, e aí de repente essa mulher engravidou, ou ela entrou na menopausa e ela ganhou circunferência abdominal. E aí a doença volta, a esteatose. Então também é uma doença crônica, que mesmo quando ela desaparece, ela pode reaparecer. Falando de conhecer a gravidade da esteatose ou da MASH, da gordura no fígado, vou falar de 2 exames que são muito importantes. Um que é o FIB-4, o FIB-4. Ele é uma fórmula que a gente faz e que é muito fácil de fazer, porque eu preciso das enzimas do fígado AST, ALT, eu preciso da idade desse paciente, eu preciso das plaquetas. E aí eu vou fazer essa fórmula. Se ela for maior do que 1,3, esse paciente precisa fazer uma elastografia na sequência, FibroScan ou ARF ou ShareWave. Se for menor que 1,3, eu posso ficar mais tranquila, porque esse paciente provavelmente não tem fibrose, muito provavelmente ele não tem uma MASH ainda, ele tem uma esteatose. E aí eu posso acompanhar ele com mais calma e repetir esse teste mais caro ou uma biópsia hepática dali a 1 a 2 anos, segundo os guidelines que a gente serve. Ressaltando aqui nesse finalzinho, se você é portador de gordura no fígado, de esteatose hepática ou MASH, por favor, encontre sempre com o seu médico, faça o seu acompanhamento adequadamente, não esqueça, essa doença pode sim evoluir para a cirrose, para o câncer de fígado e para a necessidade de transplante desse fígado. Nós temos várias mídias que vocês poderiam seguir para melhor orientação, para entender as doenças do fígado e principalmente essa, que é hoje a doença mais importante da nossa especialidade de quem trata do fígado. Então a gente tem as nossas sociedades, a Sociedade Brasileira de Fígado, SBH é hepatologia. A gente tem também a APEF, Associação Paulista para Estudos do Fígado. A gente tem todas as regionais, a gente tem a LAF, que é lá de Alagoas. A gente tem o Instituto de Fígado de Pernambuco. A gente tem o Instituto de Fígado do Cariri. Tem muitas entidades, muitas sociedades hoje voltadas à educação do público. Então tente sempre se educar para melhorar a sua abordagem, ajudar o seu vizinho que tem gordura no fígado e comenta com você em algum momento, ajudar o seu pai, a sua mãe. Às vezes você tem um filho que vive com obesidade e você talvez não entenda que quanto mais tarde for tratado essa doença, a obesidade, maiores são as consequências, né? E a gente tem um órgãozinho aqui que guarda o maior peso que o indivíduo teve na vida, chamado hipotálamo. E o hipotálamo grava isso, ele fica tentando trazer você de novo para um peso, uma circunferência abdominal maior, ou seja, para um risco maior de ter uma esteatose mais grave, com mais chance de evolução para a cirrose e mesmo para o câncer de fígado. Pessoal, uma coisa que é muito importante ressaltar é que se você vive com obesidade, se você é diabético e você tem dificuldade no segmento, no tratamento, e você achou um médico que você achou que a abordagem dele não foi legal, que você se sentiu constrangido, que você se sentiu ali julgado, não desista. Hoje a gente tem muito tratamento efetivo e muito médico bom, bem educado para cuidar de você. Ninguém vive com obesidade porque quer, ninguém é diabético porque quer. São doenças reais e precisam de acolhimento, de carinho, e existe tratamento adequado. Não desista. Procure o médico certo, aquele médico que vai te entender, que você vai se sentir à vontade, feliz e principalmente motivado no seu tratamento. Fique ligado e eu estou à disposição para tirar dúvida de todo mundo. Por favor, sigam as nossas mídias todas aí, Instituto Mônica Viana, Instituto de Fígado do Cariri, Instituto de Metabologia e Elastografia, SBH, APEF e todas as nossas regionais.